Eu estou numa missão nesse canal que é conseguir compreender um pouco da história econômica do Brasil, que é uma importante disciplina, aliás, não só uma, mas algumas disciplinas que compõem disciplinas de história ou da área de humanas lá da Faculdade de Economia. Eu sou economista, né? Então já tive essa disciplina História Econômica do Brasil, entre outras várias. Mas, claro, a gente esquece com o passar do tempo. Então, nesse canal, estou utilizando um dos livros, textos, que são básicos na faculdade sobre História Econômica do Brasil, que é esse aqui, ó, a Ordem do Progresso. Ordem do Progresso. 100 anos de política econômica republicana entre 1889 e 1989. Por que mais adiante, inclusive, né? Por que eu resolvi entender um pouco da história econômica do Brasil a partir do período republicano? Justamente por conta das políticas econômicas que são mais facilmente identificáveis a depender do presidente, do seu viés. Claro que a história econômica do Brasil, ela começa muito antes disso, né? Lá desde o descobrimento, a partir dos seus ciclos econômicos, que é uma forma de você entender a história econômica do Brasil. Não a única, mas é uma das formas. Por exemplo, ciclo do ouro, ciclo do pau-brasil, ciclo do café, entre outros, que inclusive está acontecendo aqui neste período, né, republicano. E antes de entrar no tema de hoje, que é começar só, né, porque não tem como finalizar isso aqui não, mas é começar a parte de conclusões do período do capítulo 2, ou seja, do apogeu à crise na Primeira República. Então, a Primeira República da história econômica do Brasil vai de 1900 a 1930. E aí existiu uma era de ouro, que foi de 1900 a 1913, e existiu um período de crise também, o impacto da Grande Guerra da Primeira, de 1914 em diante, e a crise lá no final, né, 1928, por conta da recessão também, né, entre outras situações que eu já trouxe por aqui. Mas, antes de entrar nessa conclusão, ficando apenas com um parágrafo para o vídeo de hoje, sobre conclusões deste período da Primeira República, quero apenas mencionar quem foram os presidentes da República desde 1889. Então, apenas os nomes faria menção, tá bom? Senão o vídeo fica muito longo. Então, Marechal Deodoro da Fonseca, Floriano Vieira Peixoto, Prudente José de Moraes, o Campos Salles, né, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, Delfim Moreira da Costa Ribeiro, Epitácio da Silva Pessoa, Arthur Bernardes, Washington Luiz e, a partir dele, generais. Então, veja que até Washington Luiz é o período da Primeira República. Concorda? Então, toda essa situação do seu auge até a sua crise aconteceu nas mãos dessas pessoas, o Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Prudente Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, Delfim Moreira da Costa Ribeiro, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes e Washington Luiz, inclusive o seu último, né, em 1930. E a partir daqui os outros que eu não mencionarei no vídeo de hoje. Então, vamos às conclusões. Primeiro parágrafo que diz o seguinte: a evidência apresentada neste ensaio permite conclusões de 3 ordens distintas. Em primeiro lugar, como argumentado na seção 2, a de que uma análise cuidadosa da política econômica federal na Primeira República, ou seja, 1900 a 1930, não sustenta a visão tradicional segundo a qual a sua execução teria visado fundamentalmente beneficiar os interesses da cafeicultura. Então, muitos dizem e pregam isso, né, que toda a política econômica da Primeira República visou apenas beneficiar os cafeicultores, porque era o ciclo econômico que o Brasil passava nesse período aqui. Mas não é por conta disso apenas, como o próprio texto nos diz, trazendo provas, inclusive, que eu já tratei nos vídeos anteriores. Nem sua antítese implícita, que tenta demonstrar a existência de um sistemático viés ortodoxo nas políticas efetivamente implementadas. Então, nem sempre foi também 100% ortodoxo, né? Economia ortodoxa. Deve ser frisado que a interpretação alternativa apresentada neste ensaio não é incompatível com a visão da oligarquia paulista como fração hegemônica do Estado brasileiro. Parte das críticas aqui apresentadas à visão tradicional limitou-se a mostrar que medidas de política alegadamente adotadas em defesa do café beneficiaram um conjunto muito amplo de interesses e, portanto, não tem ligação com esta questão. Beneficiou o país como um todo, né? A aparente incompatibilidade aflora quando se discutem os interlúdios de adoção de políticas ortodoxas. Mas, segundo a interpretação aqui apresentada, essas políticas foram adotadas no bojo de profundas crises econômicas que se constituíam
em efetiva ameaça à coesão política do Estado, como no final dos anos 90, em 1913 e 14, na época de ouro, em meados dos anos 20, e em 1929 e 30. No decorrer dessas crises, o debate político tendia a gravitar seja na direção de um consenso sobre a necessidade de estabelecer-se a estabilidade econômico-financeira, como precondição de estabilização política, como no fim dos anos 90 e em meados dos 20, seja no conceito de preservar os sinais aparentes de estabilidade, como em 1913 e 14 e 1929 e 30. Estas eram ocasiões em que o poder dos credores externos, principalmente em Inglaterra, e ou a influência dos grupos ortodoxos domésticos mais se fazia sentir na formulação das políticas da salvação nacional, em relação às quais as oligarquias políticas de São Paulo, pela própria posição hegemônica que ocupavam no aparelho do Estado, não podiam adotar uma postura corporativa. Uma importante interrogação permanece, entretanto, a desafiar interpretações. Quais as bases materiais do pensamento ortodoxo? Da opinião conservadora em matéria financeira? De fato, a ortodoxia, embora longe de ter a efetividade a ela atribuída pelo revisionismo idealista, permaneceu influência importante sobre o debate e, por vezes, informou a própria execução da política econômica. Decifrar esta charada é um desafio que exige, entretanto, um conhecimento de racionalidade das demandas econômicas das classes relevantes e de seu comando sobre os recursos do Estado bem maior do que o disponível no atual estado da arte da historiografia política do período. Bom, então esta aqui, ou este conjunto de conclusões, mostra então que nem sempre a economia brasileira, a política econômica é por conta do café, e que nem sempre havia de fato apenas uma dominância do conjunto paulista. Não, na verdade, existiam diversas forças que estavam ali, entre aspas, competindo para ter alguma certa influência sobre toda a política brasileira, econômica, né? Então, este é o primeiro conjunto de situações. Agora, no próximo vídeo, né, um segundo conjunto de conclusões relevantes relaciona-se ao modus operandi dos mecanismos de ajustamento externo em países periféricos, que é uma outra situação também por aqui. Beleza? Então, eu fico por aqui. No próximo vídeo, continuo a partir deste ponto. Eu acho que 3 ou 4 vídeos eu finalizo as conclusões da Primeira República. Valeu!